Diga aí, Sandreus, uma das causas que pode ser por que a criança morre ainda jovem, ainda com 2, 3 anos de idade. A gente sabe que tem a programação, né? Para viver, a gente se programa para vir passar tantos anos aqui na Terra. E dependendo do modo que a gente vive, pode ser que a gente desencarne antes dessa programação, né? Por exemplo, eu faço uma programação para viver 70 anos. Aí acontece alguma coisa que às vezes eu mesmo procuro, né? E eu desencarno 10 anos mais cedo. Então, eu vou ter que completar essa programação em outra existência, né? Então, eu vou ter que vir passar uns 10 anos aí na Terra, em outra existência, né? Essa é uma das causas. Claro que existem muitas, né? Muitas, né? Quando a gente fala de causas no Espiritismo, cada uma é uma muito específica, né? O que é certo do Espiritismo é que nada é regra, né? Verdade. Se alguém disser assim, isso é assim, ponto final, não existe. Porque cada caso é um caso, né? Verdade. Por isso que Jesus tem até aquela parte que ele diz assim, onde se disserem que o Espírito está ali, está lá, não acredite, né? Porque, na verdade, tudo é mutável, né? E com relação ao Espírito, principalmente, né? Você dizendo o quê, Kênia? É que eu ouvi outra história lá no centro que eu estava num dia, a história do porquê que o bebê nasce e morre assim que com horas ou minutos de vida, né? Uma explicação de um caso específico que eu achei bem interessante foi que a pessoa tinha vivido a última existência sem ter sido amado. E ele só precisava, o que ele precisava era se sentir amado. Então ele nasceu, logo na concepção ele foi muito amado pela família, e quando esse bebê nasceu, sentiu todo o amor da família e aí morreu. E pronto, era só disso que ele precisava. E aí nisso também tem a questão dos pais, né? O que os pais também se programaram, né? Quando a gente combinou aí a programação dos pais com a desse bebê, né? E aí vem toda a explicação, todas as explicações de tudo, né? Nós até falamos da outra vez que muitas vezes são os pais que não valorizaram a sua paternidade ou maternidade, não é? E aí recebem esse filho, mesmo com a programação, para que esse choque, na verdade, é um choque, né? E aí comece mesmo a despertar o amor pelos filhos, né? Você está dizendo o quê? Mais alguma coisa? Eu ia dizer isso aí mesmo, é que muitas vezes os pais precisam passar por aquilo, né? Deus une, né, o útil ao agradável. Isso é interessante. Na lei de causa e efeito é assim, demais. Agora, o interessante é que Jesus, ele sempre sabe fazer a coisa funcionar, né, de modo assim, poético, não é? Porque você retratar assim, a questão dos problemas do ser com a visão da criança, porque ali é para aqueles que se lhes assemelham. Né? Ele deixa bem claro, né? Não é das crianças o reino do céu, é de qualquer um. Qualquer um que se pareça com as crianças. Agora, quais são essas características de uma criança? Em termos com os valores morais do espírito. O que você acha aí? O que tem de criança que é valoroso para o espírito? Vamos lá. O que o Sandro já falou, né? Que ele já falou que é o fato de perdoar rapidamente. Pronto, o né? Perdão. Muito rápido e muito sem guardar mesmo. Essa é uma coisa. Outra. Peguei a sua. Eu digo assim. Agora você faz uma. Ingenuidade, né? A ingenuidade da criança não tem malícia, né? Realmente, isso pode aparecer, claro, com o passar do tempo, mas a criança mesmo, que está na sua condição que Jesus está dizendo aqui, ela não tem malícia nenhuma, não é? Não vê. Você vê que até muitas vezes aparece a questão do combate ao racismo com as crianças que não têm preconceito nenhum, não é? Então, outra coisa também que não tem preconceitos, não é? Lida com criança de qualquer raça, de qualquer cor, sem nem perceber. Não percebem nada como sendo diferente, né? Trata todo mundo igual, homossexual, pessoas de outra religião. Nada disso é perceptível aos olhos infantis, né? Para eles é só alguém. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao tratar com as crianças, porque assim, além do espírito trazer aquela carga, né, que ele já vem de várias existências aí, muitos dos preconceitos é a gente que ensina. Sim, com certeza.
A décima classe são os espíritos o quê? Impuros. Então, quais são as características dessa classe aí? A 10ª classe. Bom, o que são então esses espíritos impuros, né? São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas por que passam. Podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos, como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, se não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e, se tentam enganar falando de maneira sensata, não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas. Outros os designaram sob o nome de demônios, gênios maus e espíritos do mal. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, e muito frequentemente, sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Interessante, né? Isso daí, gente, é dos espíritos, né? Allan Kardec está falando aí dos espíritos, quando vem se comunicar, numa reunião mediúnica, por exemplo, se tem essas características. Agora eu pergunto a você, ou quando estão Sandra encarnados, né? Ele fala aqui também, ou quando estão encarnados. Pois é. Vamos lá. A gente conhece na Terra, tem alguns desses aqui como encarnados? Diga aí. Tem. Um ou outro. Tem um bocadinho, né? Mundo de provas e expiações. Diga aí, seu Deus, como é que a gente vê aí, nesse mundo aí, que tanta gente é desse jeito ainda? A gente fala em obsessor, a gente imagina que é só o espírito, né? Que vem obsediar a gente, mas a gente tem obsessor encarnado também, né? Aquele pessoal que vem, chega perto da gente para dar uma rasteira, né? Dar uma rasteira querendo se dar bem, como você falou agora aí, né? Dar um conselho ao mal, incentivar, a ver a pessoa tá... Né? Arrasta as pessoas, os seus amigos para o caminho do mal, né? Para o crime, para as coisas, né? Tem muitos assim. E fica mesmo um obsessor, né? É verdade. É encarnado. Encarnado, né? Verdade. Dá pra gente perceber, né? Aquela pessoa que não tem uma conversa boa, não traz nada edificante. É verdade. É sempre a mesma... E você colocou isso aí, Sandra, e me vem a intenção, que eu acho bom assim, os psicólogos, as pessoas que lidam com o controle emocional das pessoas, que aconselham, né? Então, são pessoas que dizem assim, para evitar pessoas assim. E a pessoa pensa que isso é falta de caridade. Não é, não é? A gente não tem o direito de se contaminar com pessoas desse tipo, né? A gente tem que evitar, não vai confrontar, dizer, né, coisas... Nem mas você vai evitando, o mal, né? nem desejar o mal, Mas você vai realmente desviando, vai tentando, deixa ele dizer, conversando, vai se desviando, para que a gente não se contamine com essas influências, não é? Isso aí é um conselho até para os jovens, para as pessoas que não têm ainda a formação de caráter ainda já estabelecida, que tem pessoas que quando a gente fica numa certa idade já fica mais... evita certas coisas, né? Mas as pessoas, os adolescentes principalmente, não sabem ainda, né? Não têm ainda um direcionamento muito seguro e são levadas por essas pessoas que querem o mal. E como diz aqui, eles querem atravancar o progresso, não querem que alguém, né, também se estabeleça como pessoa de bem e puxam para o lado do mal, né? Diga aí, Sandra. O interessante dessa classe aqui é que eles chamam mais atenção. E aí dá a impressão de que são maioria. Verdade. Né? Entre os ser, mas né? veja, são 10 classes, né? Tem gente em todas as classificações aqui.
E esses não são a maioria. Eu acredito que agora, no momento em que estamos, não são a maioria. Se a gente contar no nosso círculo, por exemplo. Verdade. É um ou outro que são assim, mas eles são os que mais chamam a atenção, né? Mais são faz os que barulho, mais né? fazem barulho, são os que mais... E aí dá uma impressão de que o mundo é cheio de espíritos, né? Que a maioria são impuros. Quando, na verdade, é tanta graduação aí de tipo de espírito que... O que causa até um desânimo, assim... Né? A Outras gente vê pessoas, né? muitas pessoas falando, eita, o mundo não tem mais jeito, tá cada vez pior, né? E se a pessoa, assim, só se envolver com pessoas, noticiários, coisas assim, pensa que só é isso mesmo. É né? justamente isso, né? Porque esse momento de transição é a hora da faxina mesmo, é a hora que vai ter mais barulho, né? Da sim. parte desses espíritos. Verdade. E não dá pra gente concordar com isso, né? Que tá pior. Não, verdade. Imagina na época da caça de queimar a gente vivo, de botar a gente pra gladiar A lá dentro com bicho, né? escravidão. E tudo, Nós já né? tivemos coisa bem pior, E viu? antigamente a gente via, assim, em outras existências, né? A gente via uma barbaridade e achava que era normal. Verdade. Né? Exatamente. Fazia E parte hoje da a gente cultura. já tem outro ponto de vista, né? Já vê que aquilo não faz funciona. bem, né? Não é normal. Verdade. Né? Então, isso aí Interessante. causa já um espanto. A gente para frente agora. Agora vamos à nona classe. Eu queria que o Sr. Andreilson falasse sobre espíritos levianos. Espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreende os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Muito bem. E falou aqui a questão da linguagem e também falou no anterior, e a gente não deu ênfase a isso, né? Foi. Porque, na verdade, a pessoa tem que vigiar muito o que diz, né? A pessoa se identifica muito pela linguagem, né? Uma pessoa que é desbocada, que fala palavrão demais, que não tem controle com a língua, na verdade, é um indício do que realmente é espiritualmente falando. Não é isso? Então a gente tem que ter o primeiro cuidado com isso daqui. Agora você observa, o outro tem muita maldade, é uma crueldade até. Esses aqui já é menos no sentido de crueldade, né, Kenia? O que você acha aí? Aqui dá pra entender, né, que eles são mais... Brincalhões. Mais brincalhões do que maus de verdade. Mas, no entanto, não dá para passar a mão, né? Eles também fazem travessuras, também atormenta, também provoca pequenos desgostos. Mas não é com aquela intenção, assim, Maldosa. da raiva, do ódio guardado, né? Mais para... Verdade. Divertimento, eles se divertem. Trazendo pro lado cearense é mais molecagem, né? E só o que tem, né? Quando a gente se depara assim... eu acredito que tenha muitos, né? Porque a gente passa por cada situação... Verdade. Do nosso cotidiano, dia a dia, né? Que a gente, eu digo lá em casa, não, só pode ser um espírito zombeteiro, porque não é possível
tá frescando com a minha cara, né? É verdade. Gente, eu que participo dessa dessa, acho que o senhor estava até também, não sei se ele participou algumas vezes aqui no SEDMED, numa reunião mediúnica lá, que isso se manifestou um espírito assim, e interessante, que ele dizia que o divertimento dele era ficar aqui na praça, fazer com que as pessoas topassem, caíssem, né, por uma coisa, não ver determinado como é que batente, coisa, tá entendendo? A gente pensa que às vezes é isso, não é que seja sempre, né, João? Vamos também generalizar, às vezes também fica displicente demais. Mas nesse caso era, né? Nesse caso, ele disse que eles ficavam distraindo as pessoas para que topassem uns nos outros, caíssem, tá entendendo? E levavam a vida somente assim. É uma falta Você de já propósito pensou? muito grande, né? Já pensou? Né? E isso, você falou uma coisa interessante, que em casa, nas casas das pessoas tem muitos disso, né? Então, espíritos que querem atrapalhar a vida da gente, a gente procura uma coisa, às vezes passa por cima da coisa, né? Olha e não vê aquela coisa, procura depois, estava ali onde já tinha passado para olhar, né? Isso pode ser também o atrapalho que fazem esses espíritos, viu? Nilton, e aproveitando aqui esse gancho, os opositores do espiritismo, né? Muitas pessoas até já falaram até para mim que, assim, erroneamente acham que a gente acredita em todos os espíritos, né? Isso. Verdade. E é como acho que João, né? João falou que tem lá no Evangelho, né? Não acrediteis em todos os espíritos, né? É verdade. Mas observe se são da parte de Deus. Verdade. E a questão da linguagem aqui, claro que quando o espírito vem se manifestar, a gente tem que ter o respeito, como a gente tem que ter por todo encarnado, né? E agora, deixa ele falar lá, ele vem, mesmo que a gente identifique como sendo uma mentira, porque não pode passar a mão, como diz, a mão na cabeça, como diz a Kenny aí, né? A linguagem que ele traz revela quem ele é, né? Verdade. Se ele vem passando uma mensagem edificante, uma coisa boa, ou se é uma coisa para tentar enganar, né? Assim como os encarnados, a gente percebe quando alguém tá querendo levar você na conversa, né? Um espírito também é feito do mesmo modo. E aquela coisa é não alisar, mas também não desrespeitar, né? Verdade. Agora é você, Kendi. Vamos para a 8ª classe aí. Espíritos pseudo-sábios. Quem são eles? Bom, seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação dos quais não puderam se despir. Muito interessante. Parece que teve aqui um espírito brincalhão. Bateu coisa forte ali. Essa classe aqui, para quem não entende a palavra pseudo é falso, né? Falso sábio. E aí é o que já está dizendo o nome, né? Aquela pessoa que quer passar por sábia, mas não é nada daquilo. Então a gente não pode depender ficar muito nessa parte aqui, determos-nos nessa parte. Tem muita coisa, né? Estou na 7ª agora, tá bom? Então esses daqui são aqueles que são presunçosos. Eles não têm conhecimento de ciência, mas querem ser cientistas, né? Vamos lá, Sandra, isso agora a 7ª. Quer falar sobre uma coisa aí? E assim, a gente tem que tentar se enquadrar numa dessas aqui, né? Vai ter, se não for ainda. Espero que seja mais para frente, né? Inclusive vocês aí que estão em casa, né? Vamos ver onde é que a gente se encaixa aqui para tentar melhorar. Sim. O que a gente diz assim, tá esquentando. Aqui, talvez não sejamos aí nessa parte aqui ainda, mas estamos esquentando na parte que a gente vai chegar.
A sétima classe, André, vamos lá, os espíritos neutros. Olha aí, ó. Espíritos neutros não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. Muito bem, Kênia. Diga aí, o que você acha aí? Tem desses aqui já? Eu acredito que agora sim, a maioria, ou pelo menos uma parte grande, ainda estejam nesse, ou ainda estejamos, sei lá, vamos ver, nesse né? patamar aqui, né? Veja bem, porque a ideia desses é assim, eles não fazem mais o mal, não tem mais aquele desejo do mal, mas também ainda não despertou para o desejo do bem. Vão vivendo, né? Sua própria vidinha. E essa questão aqui dessa classificação é só, como você falou, é uma forma didática, né? Porque a gente pode ser, tem um momento que a gente vai ser neutro, tem um momento que a gente vai ser sábio, um espírito impuro, sábio, tem né? uma hora que vai ser um pseudo sábio. Verdade, interessante. E nessa, quanto de nós não, diante de alguma situação, a gente não cruza o braço e diz assim, alguém tem que fazer alguma coisa, né? A maioria das vezes a gente não é neutro, né? A gente nem deseja o mal do irmão, mas também não move um pé para não faz nada para ajudar, né? Situação, então, né? diz logo assim, eu não vou me meter nisso aí. Quando diz assim, é que lavar as mãos, né? Olha aí o nosso, como é lá com Jesus, lá o Pilatos, né? Pôncio Pilatos, lavar as mãos. Então, quantos de nós não estão lavando as mãos em muitas coisas, né? São esses neutros. E Allan Kardec, só lembrando essa parte que ele falou isso aqui, né? Nós não somos responsáveis somente pelo o mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Isso é muito interessante, né? A sexta classe, Kênia, vamos ver aí. Espíritos o quê? Batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar e etc. Parecem ser, mais que os outros, agarrados à matéria. Os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares. E assim, a gente não pode esquecer que isso aqui também tem um fim útil, né? Verdade. E que está tudo sob o controle da espiritualidade superior. Tem os espíritos que ficam dominando esses espíritos, né? Perturbadores. Tanto, até no surgimento. Na verdade, eles vão até certo ponto, né? Ele tem liberdade até certo ponto, né? As leis divinas são claras nisso, que eles têm um livre-arbítrio, pode fazer muitas coisas, mas somente e com quem também tem adepto com as leis, né? É muito relativo assim, essa questão. Mas eu acredito que no geral seja mais para chamar a atenção. É verdade. Né? E aquilo é um fim útil, né? Verdade. Então, se na minha casa está acontecendo alguma coisa estranha, coisa caindo, se movendo, né? Então, alguma razão tem. Verdade. Né? Não é unicamente para me assustar. Verdade. Já que a espiritualidade maior tem o controle de tudo. E muitas vezes você colocou uma coisa interessante, que muitas vezes pode ser um espírito perturbador assim, chamando a atenção justamente porque quer ajuda também. Né? Aí a pessoa vai, procura, se é católico, pede uma missa, ou reza um texto, se é espírita, procura conversar, fazer o evangelho em casa. Quer dizer, e vai ajudando aquele espírito, não é verdade? Sempre tem um final útil, né? E assim, como já falou várias vezes aqui, que
a espiritualidade superior usam eles, né? Para fazer essa... a espiritualidade superior não vai chegar e mover uma mesa, uma cadeira, né? Eles vão utilizar um espírito que gosta de fazer atrasado, aquilo. Né? é verdade. Pronto. E até gosta de fazer aquilo. São os estivadores do plano se espiritual. Né? Tudo se encaixa, nada é inútil. Agora vamos para a segunda ordem, né? Eu vou ler aqui só a característica geral dessas classes que vão aparecer agora. Tá rapidinho, né? Predominância do espírito sobre a matéria, não é? Desejo do bem, suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e outra a bondade, tal. Vamos lá, quinta classe, agora é Sandré Wilson. São os espíritos benevolentes. Quais são eles? Características. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Muito bem. Já encontramos muitas pessoas assim, não é? Aquelas pessoas são ingênuas, são puras, que não são, assim, digamos assim, missionários do bem, né? Mas tem aquela pureza de coração, são benevolentes, gostam de fazer a caridade, de ajudar, não tem nem conhecimento, né? Falou do sentido intelectual, até você falou ontem lá também, né? Pois no centro lá, né? Pessoa até analfabeta, né? Que presta um serviço assim lindo, né? Verdade, sem nem conhecer o evangelho, muitas vezes, né? Sim. Ok, né? Vamos à quarta classe aí, os espíritos sábios. São os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Não consideram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade, e não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Pois bem. Temos aí alguns na Terra, desses aqui? Tivemos já muitos. Muitos, né? Verdade. A nossa evolução, tal qual observamos hoje, muito dela vem desses espíritos sábios, né? Verdade. Acredito que cientistas, descobertas científicas, né? Quantos não vivem aí dia e dia para descobrir a cura de uma doença rara, de algum mal que a humanidade vive? Que muita gente insiste em dizer que vai contra Deus, né? Verdade. Muitas vezes não são, e outras nem são, acreditam em Deus, né? É verdade, coisas assim. Mas estão servindo a humanidade, Para né? eu servir a humanidade, né? Assim, sob esse ponto de vista, né? Para eu fazer o bem à humanidade, não necessariamente eu preciso acreditar em Deus. É verdade. Né? Tem muita gente fazendo coisa mais grandiosa do que a religiosa. Pessoas que estão nos centros espíritas, igrejas por aí. Principalmente, né? Tem uma coisa assim. Porque já imaginou, gente, assim, um trabalho, mesmo que sendo um cientista, né, incrédulo, ateu, já pensou de salvar tantas vidas, né? Uma vacina, né? Que levaria a uma grande catástrofe humana. Agora, Sandra Ilson, a terceira classe, espíritos de sabedoria. Olha só, o outro foi espíritos sábios. É que sábio faz referência à inteligência intelectual, né? Que nem os pseudo-sábios lá. É verdade. E agora, sabedoria. Vamos, espíritos de sabedoria. Quais são, Sandra Ilson? Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Olha como é interessante, né? Os outros são sábios, mas é da ciência, de conhecimentos, de cultura. Esse daqui não, a sabedoria é a sabedoria da alma, né? Conhecimentos espirituais. Isso é a característica, também temos muito, né? Os sábios dizem assim, preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas. Já os de sabedoria são dotados de uma capacidade que lhe possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Não é uma questão moral mais forte do que o grupo anterior. É verdade, interessante, né?
Muito bem, tá chegando o tempo. Segunda classe, Quênia, espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam sobre a Terra, é para cumprirem missão de progresso, oferecendo-nos o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Muito bem. Acho que Chico Xavier devia ser um desses, né? É verdade. Então, pronto, gente, da terceira em diante, quem não chegou até a terceira, não se descobriu, não tem mais chance. Porque a terceira já é de sabedoria. Né? Até a quarta, que é dos sábios, já é difícil, né? Pessoas que sejam profundamente conhecedor da ciência. Já eu pelo menos, estou longe disso. E de sabedoria mais ainda, que é sabedoria espiritual, né? Uhum. E agora, de espíritos superiores, essa daqui só para Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Que são espíritos puros, no sentido do nosso conhecimento aqui, que na verdade ainda tem muito ainda que caminhar ainda na sua evolução, né? Então, aí é para os espíritos mesmo, já missionários. Agora, esse daqui que é a classe mesmo, que é só Jesus mesmo, né? Quem é que vai ficar aí com a primeira ordem? Só é uma mesmo, que é a primeira classe, né? Diga aí, a classe única, Santo Ilson, é? Ou é quem, Santo Ilson? Percorrem todos os graus. Percorreram, né? Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar provas ou expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões. Assistir os homens em suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantêm distanciados da felicidade suprema é para eles uma doce ocupação. São designados às vezes sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Muito bem. E aí, Kênia? Aí só quem aí? Quem é que aparece aí? Pode ser classificado disso aqui? Só Jesus mesmo, eu acho. É verdade. Aí é o ponto, né? De máximo do nosso entendimento ainda. Claro que ainda tem mais ainda, porque já disse que Jesus tem espíritos mais superiores que Jesus ainda imaginou. E é claro, né? Se governa outros planetas mais evoluídos do que a Terra, né? Mas isso aqui só Jesus mesmo em diante. Tá certo? Então, gente, aí foi as classes, né, de espíritos, mas que servem também para espíritos encarnados. Para nós nos identificamos aí, eu me identifiquei lá no comecinho, lá, mas no final aqui só Sandra Ilson e Kênia. Tá longe. Demais.